a gente estava falando da álgebra de Lie, né? Nós estávamos então trabalhando com a álgebra de Lie do grupo de Lorentz. Então, nós estávamos trabalhando com a álgebra de Lie do grupo de Lorentz, né? Então, nós vou só recapitular rapidamente. Nós tínhamos feito, para a gente não perder tempo com detalhes que vocês podem fazer sozinhos. Nós tínhamos os geradores, né? A família de 6 geradores do grupo de Lorentz, essa família aqui, que satisfazia uma certa álgebra. Dessa família aqui, o que nós fizemos em seguida? Nós splitamos essa família aqui em 2 categorias de geradores, né? Os geradores sigma 0i, se não me engano, eu chamei de MI, não me lembro muito bem, e geradores sigma e J, que nós associamos a epsilon e JK, NK. Depois nós estudamos, né, as relações de comutação entre esses geradores, e nós vimos que nós podíamos passar desse MN para novos geradores. Então aqui a gente saía do sigma, então a gente definia essa família de geradores MN. E a partir dessa família de geradores MN, nós podemos definir 2 famílias de geradores, os J e os Ks, certo? Onde esses J e Ks são tais que tais. Comutador de JI com JJ reproduz a álgebra de Lie de S2. Epsilon e JK. Os geradores da família KI. Uma família KJ. E os geradores, qualquer gerador J comuta com qualquer gerador. Então, foi isso aqui que nós vimos, né? A coisa tudo bem? Tá, vimos da outra vez. Então, nós vimos com isso que a álgebra de Lie do grupo de Lorentz, ela pode ser escrita, né, como uma soma direta. Então, nós temos aqui o SO13, a álgebra de Lie do S4, do grupo de Lorentz, ela é escrita então como a combinação de um SO2 associado aos J's, aos J's, e soma direta, porque os geradores comutam com um outro SO2 gerado pelos geradores K. Então, isso aí foi o resultado. Essa passagem, né, daqui para cá, isso aqui eu falei para vocês, não preciso fazer, vocês podem fazer, podem encontrar material, inclusive em outros cursos nossos aí, que tem, né, só para aquele cálculozinho só algébrico, muito simples, só grandezinho, mas simples. Então, nós observamos que existem, né, 2 categorias de SO2, ou seja, de grupo, é como se houvesse uma combinação, né, esses geradores aqui se combinam com esses geradores para fazer um SO2, e esse gerador tem uma outra combinação independente desses mesmos 2 geradores. Então, os geradores das rotações e os geradores dos bustes, eles se combinam de 2 formas independentes para formar os 2 SO2 que estão aqui. Então, nós temos 2 famílias de SO2, né? Observem bem, só chamando a atenção, que não tem uma rotação, né, bem definida. A gente sabe que o SO3 que está aqui dentro, nós temos um SO3 aqui dentro, que são esses geradores aqui. Nós vimos que essa família de geradores aqui, os N's, né, eles fecharam a álgebra de SO3. Mas
E SO3 é equivalente ao SO2, né? Tudo bem, bacana. Mas esses dois SO2 que estão aqui, não tem nenhum deles que corresponda sozinho à rotação. Porque esses dois SO2 eles são formados por combinação linear. É boost mais rotação e boost menos rotação, aquelas combinações, né? Que dão essas duas álgebras aqui. Então, o que nós observamos aqui, quando nós especificamos uma certa representação de SO2, nós especificamos cada SO2 independente. Isso aqui eu posso, se alguém nunca viu isso assim com muito detalhe, nós podemos fazer um dia uma aula apêndice, realmente a aula apêndice só sobre SO2, estudar as representações de SO2. Mas eu estou apelando para tudo aquilo que vocês estudaram na graduação. Quem conhece o momento angular na mecânica quântica, quem conhece a álgebra de spin, sabe que um grupo SO2 ele é caracterizado por um valor, né? Cada representação do grupo é caracterizada por um valor J, que pode tomar valores, né, por um número, né, inteiro ou semi-inteiro. E nós sabemos que o gerador J2, que é a soma dos quadrados das componentes, ele tem autovalores J mais 1. E nós sabemos então que os vetores associados a uma certa representação desse grupo SO2, quando eu tenho uma álgebra de SO2, né, eu vou poder escrever essa álgebra por vetores que são caracterizados por um valor de J e um valor M, que seria uma das componentes, no caso nós escolhemos sempre JZ, né? Então, dado o valor de J, eu tenho uma multiplicidade de valores, 2J mais 1, porque esse M vai desde menos J até J, né? Então eu tenho 2J mais 1 estados, né? 2J mais uma componente. Essas 2J mais uma componente, elas são as 2J mais uma componente de um espaço vetorial de dimensão 2J mais 1, e no qual as componentes do operador de momento angular, o Jx, o Jy e o Jz, podem ser representados. Só para lembrar para vocês, né, a regrinha que a gente tinha, o resultado que nós tínhamos por SO2 aqui. Por exemplo, quando nós aplicamos o operador Jz a qualquer vetor dessa representação, esses vetores são construídos para ser autovetores desse operador com alto valor MJ. Isso aqui e depois nós tínhamos, né, aqueles operadores de escada, né, J mais e J menos, que nós definimos como sendo Jx mais ou menos IJY sobre raiz de 2, né? Acho que é sobre 2. E nós sabemos que J mais atuando num psi, ele tem essa representação. Vou pegar aqui raiz quadrada de J e aqui ele sobe de uma unidade o alto valor MJ. Quando nós temos o J menos atuando nesse mesmo psi, esse J menos produz aqui J aqui, J mais, com J que dá 0, J, menos MJ, isso aqui, J, menos J, qualquer coisa que quando a gente procura ali eu vou acertar, mas o que é importante é que esses operadores aqui, eles movem, né, um alto valor, eles passam de um vetor de uma componente para outra. Então, eu sabendo quem é J mais
sabendo quem é J menos, automaticamente eu sei quem é Jx, sei quem é Jy. Então eu sei representar as três componentes do J desse estado aqui. Né? Então, através dessa representação aqui, eu sei que fica uma matriz diagonal, e essas matrizes aqui, J mais e J menos, elas saem daqui, atuando com esse vetor aqui. Desse vetor eu ganho, esse vetor eu subo isso aqui de um alto valor, e esse aqui eu desço de um alto valor. Eu acho que aqui é J menos MJ, J mais MJ mais 1, e aqui é J mais MJ, J menos MJ. Então tá certo. Isso aí é o que a gente sabe lá do SO2. O que nós estamos dizendo agora é que no caso do grupo de Lorentz, pois não? Pode fechar a janela, por favor. Posso essa aqui, né? Então, no caso desse grupo, o grupo de Lorentz, nós então temos que ter eu tenho que fazer duas especificações de SO2. Então, ao invés de trabalhar com um único número quântico, que a gente chama número quântico J, eu vou chamar com um J para trabalhar com um J e com um K. Então eu posso ter todos os geradores K iguais a zeros, eu posso ter, os J e os K são independentes, então tudo que acontece nesse setor é completamente independente desse setor. Então, nesse setor aqui, eu vou ter vetores, né, especificados por um certo J e as suas correspondentes componentes. E aqui se chama como? Eu vou ter vetores especificados pelos K's com as suas componentes correspondentes. Então, esse foi. A gente pode ter uma regra geral do J, os dois comutam ali, dá uma aula. Isso. E daí eles não comutam de si, significa que tem dois números quânticos. Eles comutam, aí você tem dois números quânticos. Cada simetria. Do gerador você tira o número quântico. Do gerador eu tiro o número quântico. Do gerador eu tiro o número quântico. De um momento vão ter, acho que não sei se não dá mais, do número quântico sempre vem de uma experiência, né? Sei. Você tira eletrônico, você tira mas a gente sempre imagina a formulação da mecânica quântica e tal, nós sempre imaginamos que a existência de um número quântico é associada à existência de algum operador que está associado a alguma simetria. Quando você tem um número quântico, você coloca o número quântico e você tem uma lei de conservação. Então o número quântico aparece ligado ao momento angular, o número quântico aparece ligado ao número eletrônico, ao número bariônico, porque você tem uma lei de conservação. E aí, se você tem uma lei de conservação, você deve ter geradores. Né? Então o número quântico ele sai da simetria, sai da álgebra dos geradores daquela simetria. Então, pode falar. Até aí tem um discurso do número quântico que deve estar associado aos geradores. Agora, os geradores eles têm que ter essa. Se J não comutasse com K, você poderia dizer que tinha dois números quânticos, mas interdependentes, algum discurso desse tipo assim? Não, você pode sempre buscar uma base em que, porque se J não comutasse com K, significaria que você ainda não encontrou a base certa de geradores. Porque quando a gente tem uma simetria, álgebra linear, vamos pensar assim, a gente está falando de álgebra linear, quando a gente tem um espaço vetorial, né? Quer dizer, no caso de uma álgebra de Lie mais especificamente, o que a gente sabe é que nós podemos sempre encontrar um número máximo de geradores que comutem entre si. É a representação irredutível? Isso aí, eles definem uma representação irredutível. Você sempre encontra um número máximo. Na mecânica quântica, por exemplo, quando você especifica, né, os números quânticos de uma dada partícula, claro, eu tenho uma partícula que tem tal energia. Eu dou, na mecânica quântica ordinária, eu dou um estado. Né? Vamos falar de estado. Eu tenho um estado que é autoestado do hamiltoniano com tal energia. Eu já sei uma especificação de energia. Ao mesmo tempo, esse autoestado ele pode ter tal valor do momento angular, como no átomo de hidrogênio. Então, eu sei o número quântico principal, N. Sei o número quântico, L. Sei o número quântico, ML. Por quê? Porque eu sei que o hamiltoniano comuta com os geradores do momento angular, porque o problema tem uma simetria central, então uma simetria esférica. Simetria central, vou colocar assim. Então, a gente sabe que encontra um conjunto máximo de geradores que comutem entre si. E aí, da álgebra linear, nós sabemos, se nós temos um conjunto de operadores ou de matrizes que comutam entre si,
eles podem ser diagonalizados simultaneamente, eles podem ter um autovetor em comum. Então, o dado autovetor em comum, ele diagonaliza o operador, diagonaliza outro operador e ele tem um número quântico bem definido sobre cada gerador. Então, você precisa sempre, né, para especificar um estado quântico, buscar um conjunto máximo de operadores que comutem entre si. E eventualmente que comutem com hamiltoniano. Que aí você vai dizer, o meu estado do meu sistema ele tem tal energia, tal momento angular, tal carga, você vai dar todas as especificações que você pode, né, para aquele sistema. Isso aí vem então de uma álgebra de operadores. Você tem que buscar então qual é o conjunto máximo de operadores que comutem entre si. Da teoria dos grupos de Lie, isso é um resultado geral. Tem uns teoremas fundamentais que dizem o seguinte: sempre que eu tiver um grupo S ou N, se eu tiver um grupo S ou N, eu vou encontrar sempre um conjunto N-1. Então, S ou N, como nós já falamos aqui anteriormente, ele tem N ao quadrado menos 1 geradores. Então, esse grupo aqui, né, uma matriz, lembra que a gente estudou isso, uma matriz hermítica, uma matriz unitária, determinante 1 especial, por N por N, os geradores são matrizes hermitianas. Né? Então, a gente tem geradores que são matrizes hermitianas. Matrizes hermitianas N por N, N2 geradores. E aí, a condição de traço nulo, N2 menos 1. Então, eu tenho N2 menos 1 geradores. Por exemplo, SO3 tem 8 geradores. Agora, dos 8 geradores, 3 menos 1, 2. Eu vou poder encontrar sempre dois que comutem entre si. Então, quando eu tenho uma simetria SON, eu sei que eu vou encontrar eu tenho que encontrar dois geradores que comutem entre si. Se eu não estiver achando dois geradores que comutem entre si, significa que eu não estou com a base certa. Eu redefino a base de tal maneira que eu vou encontrar, nessa base eu vou encontrar dois geradores que comutem entre si. Se fosse, por exemplo, um grupo SON, um grupo do tipo rotação, se fosse um grupo SON, então eu teria, se for um grupo SON par, então eu vou ter N sobre 2 geradores. E se for um grupo ímpar do tipo SO2N, se eu tiver um grupo par, SO2N, SO2, SO4, SO6, então eu tenho N geradores que comutam entre si. E se eu tiver um grupo do tipo SO2N mais 1, eu também tenho N geradores. Então, eu sei que, dado uma certa estrutura de grupo, eu posso sempre procurar um número máximo de geradores que comutam entre si. Então, eles é que vão definir os bons números quânticos. Aí ele definiu os números quânticos. Números quânticos é o simétrico. Aí você vai associar. Aí você, digamos, tem que estar casado isso com aquela reação de partículas, ter só dois números quânticos. Isso. E aqueles números quânticos têm que ter um nome claro. Sim. Pode ser espinhos atómicos, pode ser número leptônico, sem dúvida. Que a teoria de grupo, ela não necessariamente coloca o número de potenciais precisa ser igual ao número de geradores. Não. Mas o número quântico ela precisa, é a única precisão que ela dá para a física, vamos dizer assim. E ela tem teoremas bem definidos aí para esses números quânticos, para esses operadores. Sobretudo se você estiver falando de um grupo de Lie. Então, o fato ali de você ter, no caso do grupo de Lorentz, você não tem essas regras, né? Mas você encontrou que o J e K comutam. Isso, quer dizer, eu tenho essas regras que é o seguinte, eu sei. Mas o fato principal é que eles comutam, né? Quando dois comutam... Então, o grupo de Lorentz é o SO13. Então, se ele é um grupo SO13, ele tem uma coordenada temporal e 3 coordenadas espaciais, ele é um grupo em 4 dimensões. Então, ele está nessa categoria, do SO2N. Ele é um grupo espaço-temporal com um número par de dimensões. Então, ele vai ter que ter sempre o número de geradores dele, o número de geradores dele a gente sabe. Se o grupo é SO2N, o número de geradores é 2N, que multiplica 2N menos 1 sobre 2. Então, se eu pegar o grupo de Lorentz, aqui é 4 vezes 3, 12, por 2, 6. Ele tem 6 geradores, está lá. Sigma 0, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 6 geradores. Agora, desses 6 geradores, eu sei que N vão comutar entre si. Então, eu já sei que pelo grupo de Lorentz, eu teria que encontrar 2 geradores, duas classes de geradores, 2 geradores que vão comutar entre si. 2 classes de geradores que comutam entre si. Ali, observe bem,
Os J's não comutam entre si, nem os K's comutam entre si, por causa dessas relações. Os J's comutam com os K's, isso sim. Mas os J, então aqui eu tenho 6 geradores, eu tenho 3 J's e 3 K's. J1 comuta com K1, K2, K3, mas J1 não comuta com J2, nem J1 comuta com J3. Então, nem K1 com K2, nem K1 com K3. O que eu vou encontrar aqui é, se eu pegar o J3 aqui, o J3, e eu pegar o K3 aqui, então eu posso pegar um gerador aqui dessa classe, J1, J2, nem na mecânica quântica, J1, J2, os 3 geradores do momento angular, eu posso pegar um único que comuta consigo próprio. Então eu tenho um gerador que comuta consigo próprio. Aí você escolhe, agora é J1, é J2 ou é J3. Nós normalmente escolhemos J3. Aqui eu escolho o J3, aqui eu escolho o K3. Então eu escolhi um gerador daqui e um gerador daqui. E esse aqui, claro, já comuta entre si. O que eu não poderia pensar é que tem 3 geradores que comutam entre si, não, porque o J1 comuta com todos os K's e vice-versa, mas aí os J's não comutam entre si, nem os K's comutam entre si. Então eu sei que desses 6 geradores aqui, eu vou ter que encontrar 2 que comutam consigo próprios, obviamente, e entre si. Então eu escolho J3 e K3. Desses 6 geradores, J3 comuta consigo próprio, K3 comuta consigo próprio e eles comutam entre si. Então eu consigo encontrar dois geradores que podem ser diagonalizados simultaneamente. É isso que eu estou dizendo. Então é isso que a gente está fazendo no grupo de Lorentz. Está usando. Faz uma pergunta. O conteúdo está estranhando. Eu estou entendendo. Até agora eu só vi espaço-tempo na minha vida. Sei. Assim. E de repente você começou a entrar com esse papo aí de simetria interna, tal. E agora você diz, porra, tem 2 números quânticos. Você não tem só o paradoxo dos gêmeos. Você tem 2 números quânticos. Sei. Que veio dessa simetria. E daí, o que significa esses 2 números quânticos experimentalmente? Experimentalmente, tá? Dentro da relatividade vista aqui. O princípio nós colocamos aí. Minha cabeça só foi até o paradoxo do Não, tá. Não sou nem tão longe, tá? Demais. Foi até longe demais. Precisa de jogo. Olha os 2 postulados da relatividade especial. Um postulado é a equivalência dos referenciais e terciários. O outro postulado é a constância da velocidade da luz. A simetria de Lorentz, ela está na constância da velocidade da luz. O fato da velocidade da luz ser independente do observador define para você o grupo de Lorentz. Com isso, você tira a simetria. Com isso, você tira os números quânticos. Agora, qual é a representação física desses números quânticos? Tem 2 números quânticos aqui. Não, 2. Tem um J. Quer dizer, o J já diz que o que especifica a representação é esse aqui, né? Dado, já você diz que o spin é meio, claro, você pode pegar o mais meio ou menos meio, né? Mas você pega o que você quer. O que você caracteriza no momento angular é o valor do L. Os vetores, eles são classificados pelo valor do L e do ML, mas você caracteriza a representação só pelo L. O momento angular é 0, é 1, é 2, é 3, ou o spin é meio, é 1. Então você caracteriza por um único número quântico. E depois os vetores daquela representação, eles têm um número quântico extra que os distingue dentro da representação. Tá? Então, agora o que significa isso? Então, do ponto de vista da relatividade especial, o que significa o J e o que significa o K? Ou seja, experimentalmente, o que esses números quânticos podem dizer para mim? É isso que você está perguntando, né? Vamos estar discutindo isso. Então, só para finalizar aqui, então, essa representação do grupo de Lorentz, ela tem essa dimensionalidade aqui. 2J mais 1 vezes 2K mais 1. Então, eu posso pegar o valor de J completamente independente do valor de K, e para cada setor eu tenho essa dimensionalidade. Então, a dimensão da representação é essa. Então, por exemplo, nós já sabemos, né, que o caso mais simples, que é o caso do escalar, quando eu pego um objeto que é um escalar de Lorentz, transformação de Lorentz de um escalar é ele mesmo. Então, isso significa o quê? Significa que a matriz lambda, que é exponencial lá do ômega, essa matriz é identidade. Então, isso significa que todos os geradores, todos os geradores são trivialmente representados. Então, na representação escalar, todos os geradores são nulos, eu não tenho nada. Eu não tenho, todas as 3 matrizes J são 0, todas as 3 matrizes K são 0. Então, eu tenho essa representação, que o J é 0,
e o kappa é 0. Ou seja, o escalar está nessa representação. O spin J é 0 e o spin kappa é 0. Ele tem dois números quânticos nulos. Isso garante que isso é compatível com o fato de todas as matrizes serem trivialmente representadas. Ou seja, não tem gerador. Todos os geradores são nulos. A transformação de Lorentz é identidade. Vamos escalar. Agora, eu sei que esses valores de J e K podem crescer de meia em meia unidade. Então, eu poderia pegar agora a seguinte situação. Posso pegar uma nova representação. Que vocês já entendem o que vai ser. Se eu pegar J igual a meio e K igual a 0, então, estou pegando essa representação, meio 0. Então, isso significa que do ponto de vista do SU2 associado ao J, do SU2J, eu tenho dimensão 2. Então, eu tenho, é exatamente o caso do spin meio da mecânica quântica. Eu tenho, então, vamos dizer assim, um vetor psi, que eu posso representar componente psi-alfa, onde esse alfa vale 1 e 2. Eu posso dizer que esse valor 1 ele está associado a mj igual a mais meio, e o índice 2, a componente inferior, está associada ao mj igual a menos meio. Então, esse objeto, essa representação, ela é caracterizada pelo fato de eu ter um spin j igual a meio, mas um spin kappa igual a 0. No setor kappa, eu tenho tudo trivial. Quer dizer, os kappas são todos nulos. Esses três geradores são trivialmente representados. Porque, do ponto de vista do número quântico kappa, tudo se passa como se eu tivesse spin 0, um escalar. Todo o caráter não trivial da representação, da transformação, está no setor J. Então, todo mundo já sabe, se SU2, um SU2 sozinho é um SO3, isso significa que esse meio deve estar representando alguma coisa que tem um caráter espitorial. Quando nós estudamos lá no início do curso a relação entre SO3, né, e SU2, nós vimos que justamente as representações de SO3, elas podem ser vistas também em um espaço complexo de dimensão 2, um espaço complexo de dimensão 2, onde as transformações de SO3 são representadas por transformações de SO2. Então, essa representação aqui é uma representação, vou abrir ela um pouquinho mais, essa representação. Então, eu com ela já sei quem são os J. Essa representação ela tem que satisfazer essa relação. JI, JK igual a I, JK, JK. O K eu não preciso fazer, que é 0. 0 computando com 0 dá 0. Agora eu pergunto a vocês, se a dimensão é 2, se o setor J tem dimensão 2, qual é o conjunto de 3 matrizes 2 por 2 que fecham essa relação? Então nós sabemos que 3 matrizes 2 por 2 que fecham essa relação são as matrizes de Pauli divididas por 2. Se eu colocar aqui, isso aqui dá 2, né? Então vai ficar aqui I, Epsilon e JK, sigma K sobre 2. Então eu sei que as matrizes de Pauli, elas fecham essa relação. Então no setor J, os 3 geradores JIs, eles são representados pelas 3 matrizes de Pauli. E os 3 geradores K são nulos. Então, nessa representação, com isso, eu sei quem são os geradores do grupo de lógica. Eu sei quem é J, sei quem é K. Então, se eu sei quem é J, sei quem é K, eu sei automaticamente quem são N e quem é N. Quem é N e quem é N. E aí, se eu sei quem é N e sei quem é N, eu sei quem é sigma 0i e sei quem é o sigma J. Ou seja, eu sei quem são os sigma minis. Então, eu conheço todos os geradores do grupo de Lorentz nessa representação. Basta eu saber isso aqui. Então, aqui é J igual a meio, esse setor aqui é J igual a meio, e K igual a 0.
Então, eu sei que J mais K, né? J mais IK, aí a gente faz aquela relação, né? O NI, né? Desculpa, JI é I sobre 2, NI mais I, NI sobre 2, e o KI é menos I sobre 2, NI mais também, e vou tirar o limite conjugado. Esses caras aqui são esse está certo. Então, eu tenho isso aqui. Então, se eu sei quem são os J's, eu sei quem eu posso tirar MN. É só somar aquelas relações, tiro MN. Então, eu conheço as matrizes MN. Se eu conheço as matrizes MN, eu conheço as matrizes sigma. Então, eu conheço todos os geradores do grupo de Lorentz nessa representação. Então, essa representação, como nós sabemos, é uma representação em que os geradores estão associados às matrizes de Pauli sobre 2. Então, eu tenho um S e o 2 de natureza, espinorial. Então, essa representação, que é a representação meio zero, essa representação aqui, meio zero. Desculpa, de onde você tirou que o J tem que ser 2 por 2? Eu tirei daqui. Porque se eu dou uma representação, isso aqui é meio, 2J mais 1 vale 2. Então, essa representação ela vai ter que ter duas componentes. Meio mais meio e meio menos meio. Tá certo? Então, os J são 2 por 2, então a gente tem que fechar a álgebra das matrizes de Pauli. Certo? Então, se eu sei os J's e sei os K's, eu sei os N's e os N's, sei os signos. Então, eu sei exatamente como é esse objeto aqui. Se eu pegar, então, esse objeto aqui, a gente vai associar ele a um, sei lá, vou chamar um psi alfa pequeno, onde esse alfa vai de 1 a 2, então uma representação bidimensional. Lembrando-se, então, que o alfa, isso aqui, na verdade, significa a componente mais meio em cima, a componente menos meio embaixo, é exatamente a estrutura do spin que a gente estuda na mecânica quântica. Só que não tem H cortado nenhum aqui, né? Nada disso é quântico, tudo isso aqui é clássico, é relativístico só. Então, essa representação aqui é o que nós chamamos de representação dos espinores de Weyl. Então, essa representação aqui é a representação, já vou lá, a representação dos espinores de Weyl left. Esse L aqui é de left, esquerda. Então, essa representa, por exemplo, do ponto, então, como o Dória falou, do ponto de vista experimental, que tipo de objeto eu posso colocar? Aí eu coloco o neutrino. Então, os neutrinos, quando a gente for descrever a física do neutrino, eu vou usar esses objetos aqui como ou os campos ou como as funções de onda para descrever o neutrino. Então, o conteúdo, já vou lá, tá? O conteúdo do neutrino, quer dizer, esses dois números quânticos, vamos colocar, eu estou colocando aqui abusivamente a palavra número quântico, porque nós não estamos fazendo mecânica quântica, não tem H cortado, isso tudo é clássico. É discreto, quer dizer, esse número, esse valor J, ele é quantizado, mas ele não é quantizado em unidade de H cortado. Ele é unidade em unidades de meio. Ele é um múltiplo de meio, pode ser 0, 1, 0, meio, 1, 3 meios, 2, assim vai. Então, ele é quantizado em unidades de meio. H cortado vai entrar numa outra ocasião aí. Então, esse objeto, esse J pequeno, né, que eu estou chamando de número quântico, na verdade, ele teria que ser chamado de alto valor do operador de Casimir do grupo de Lorentz. Um dos operadores de Casimir do grupo de Lorentz. Mas a gente está chamando de número quântico, vocês já estão entendendo a analogia. Então, o neutrino, ele tem, é como se ele tivesse esse spin J igual a meio e esse spin K igual a zero. Então, eu preciso dar duas especificações de spin relativístico para poder descrever aquilo que é uma partícula relativista. Agora, a questão que a gente se coloca é, mas quando eu vou descrever uma descrição não relativística, né, se eu for falar aqui da partícula, esses dois spins aqui, nós vamos ver que qual é a relação entre esses dois valores, o valor de J e o valor de K, e o conteúdo de spins não relativísticos que a partícula tem. Se eu, por exemplo, vou fazer uma mecânica quântica,
para um objeto tipo neutrino. Então, o neutrino tem J igual a meio, K igual a zero. E o neutrino é uma partícula que nós sabemos de spin meio. Então, o spin meio do neutrino, ele está localizado aqui. Ele tem spin K igual a zero. Depois eu vou falar do fóton. Onde é que está o fóton? Nós vamos ver qual é a representação onde fica o fóton. O fóton tem spin 1. Aí vamos ver qual é a representação dele. Então, essa é a ideia simples, tá? Nós estamos associando, então, a essa representação um objeto. Por que esse objeto aqui é espinorial? Nós já sabemos o que significa um espinor. É um objeto que, quando uma rotação completa é feita nele, ele não vai nele mesmo, ele vai em menos ele. Nós já tínhamos entendido isso quando nós estudamos a associação entre SO3 e SO2. Aqui o exercício é o mesmo. Vocês sabendo quem é J e sabendo quem é K, a gente sabe quem é M e quem é N. Sabendo quem é M e quem é N, nós sabemos, deixa eu apagar isso aqui, só para a gente fazer mais claramente isso. Então, para o neutrino, ou seja, para a representação meio zero, eu conheço os J's e os K's. Você queria falar alguma coisa, né? Queria. Em algum momento eu me perdi, não sei exatamente aonde foi. Eu só sei que eu não entendi por que alfa vai de 1 a 2 e não de 0 a 4. Ah, tá. Zero a Por isso três. aqui. Quando nós falamos assim, vamos escolher, nós temos a escolha J's e K's. Onde esse J pode ser 0, meio, 1, 3 meios e assim por diante. O K, idem. 0, meio. Isso da mecânica quântica, né? Não tem nenhuma Isso da mecânica definição. quântica não. Isso do SO2. Do grupo SO2. Isso é teoria de grupo, não tem H cortado, não tem, não estou fazendo H cortado igual a 1, não tem H cortado. Isso é teoria de grupos para SO2. Se eu te disser o seguinte, eu tenho 3 matrizes, eu tenho um grupo, SO2, né? Gerado por 3 matrizes que satisfazem essas relações de comutação. JI, JJ, igual a IY, JK. 3 matrizes que satisfaçam essa relação. Como é que elas podem, que dimensões elas podem ter e como é que elas podem ser representadas sob espaços vetoriais de dimensão finita. Então a gente tira daqui que, por exemplo, os valores associados a esse objeto aqui, esse objeto aqui, J2, que é Jx ao quadrado, mais Jy ao quadrado, mais Jz ao quadrado, e esse objeto aqui vai ter alto valor. Se eu quiser fazer a equação de alto valor dele, vai ser essa aqui. E aí a gente mostra, devido a essa álgebra, esse J aqui, ele vai ser sempre do tipo JJ mais 1, onde J é inteiro ou sem inteiro. Então isso é SO2. E aí eu sei que eu posso pegar um outro operador, JZ, que comuta com ele, e esses vetores aqui podem ser classificados segundo as diferentes componentes do JZ, os números quânticos do JZ. Então isso é SO2, não tem nada a ver com a cortada. A mecânica quântica que importou isso. Meu Deus. A mecânica quântica que roubou isso. E Botou botou a a zero cortada. J vai ser contínua por ali. Oi? Aqui? Não, você mostra que isso aqui não pode ser contínuo por causa dessa relação. Então, se você for tirar a equação de autovalores para esse objeto aqui, usando essa álgebra aqui, você mostra que esse valor aqui só pode ser desse tipo onde J não é contínuo. Lembra, você já está sendo quilo. Não, Mas pode. existe quilo. Não, você mostra que J só pode ser inteiro ou sem inteiro. Vocês nunca viram isso direito, então. Então eu vou fazer uma aula sobre isso. A gente vai fazer uma aula só como representar. É só essa dois. Esquece a mecânica quântica. A mecânica quântica que importou isso. Por quê? Porque a mecânica quântica chegou lá e viu o seguinte: meus operadores de momento angular, né, LI, né, é isso aqui. Não, mecânica quântica. Aí vou passar para a mecânica quântica. Isso aqui é mecânica clássica. Na mecânica quântica, então isso aqui, as componentes disso aqui são epsilon, I, JK, XJPK. Aí a mecânica quântica fala o seguinte: agora esses objetos aqui são operadores. E eu sei que a relação de comutação de XI com PJ é I cortado delta de J. Então, devido a isso aqui, LI com LJ, daí epsilon e JK, LH. Opa, isso aqui é exatamente isso aqui. Então isso aqui é uma estrutura de SO2. A única que aparece um H cortado. A mecânica quântica, ela te traz esse H cortado, por quê? Porque esse P é menos I H cortado dvxk. Então a mecânica quântica, no momento que você usa o princípio da correspondência para esse objeto virar esse operador, essa relação de comutação
relação, ela passa a ter esse valor, ela passa a ter essa estrutura aqui, com IH cortado. Aí você fala, então beleza, então isso aqui nada mais é do que um SO2, onde cada gerador do SO2 está multiplicado por H cortado. Se eu pegar H cortado vezes J, eu vou obter exatamente essa relação. Está claro? Então, é o SO2 que te deu isso. Tá? A mecânica quântica. É porque a gente aprende o contrário. A gente aprende pela mecânica quântica do SO2, e não do SO2 que a gente vai fazer mecânica quântica. Eu gosto sempre de, já falei essa brincadeirinha de mau gosto para vocês, né? Mas assim, sempre falo, a mecânica, se a gente souber a teoria de grupo, a mecânica quântica, ela é basicamente uma teoria de grupo com H cortado, né? O que você sabe da teoria de grupo, se você colocar H cortado no lugar certo, você ganha uma mecânica quântica. Então, o que é mais importante, o que é básico, é o SO2, é a estrutura do SO2. Então, aqui, tudo isso aqui vem do SO2. Tá? Eu posso fazer isso aí, sei lá, porque, de repente, até um dia de noite, rapidinho, a gente pode fazer uma coisa assim, tipo, uma noite que vocês estiverem livres, assim, tipo de 7 às 9, uma coisa assim. Bom, só para efeito de... Pode se perguntar tudo. Fala. Eu estou interessado Eu estou te respondendo, tá? Estou interessado em entender a invariância da luz. Tá. Então, eu entendi que da invariância da luz, você tem uma simetria. Aquele grupo se tira o número quântico. Isso. Aquele número quântico se cria representação. Isso. E da representação você cria objeto. E da representação você vai usar, esses objetos podem ser funções de onda, podem ser campos, podem ser alguma grandeza física, pode ser um momento angular, quer dizer, as representações, né? Pode ser partículas, você não está Pode ser partícula. Então, quer dizer, eu só estou querendo voltar para isso. Então, da invariância da luz, eu posso fazer a minha dizer, da invariância da luz eu tirei campo, não digo nem função de onda, porque aí eu não sei, mas dá para dizer assim. Da invariância da luz você tirou campo relativista, você chegou ao campo relativista. Se eu não tivesse a invariância da luz, eu chegaria a campo relativista? Não, você chegaria a um conceito de campo covariante sobre outra coisa. Então, se você não tem a covariância, não tem o princípio da invariância da luz, então pega a mecânica galileana, pega o caso newtoniano, você não tem relatividade. Então, para você a velocidade da luz é infinita, você não tem cone de luz, você tem uma mecânica quântica, uma mecânica instantânea. A terceira lei de Newton, ação e reação são instantâneas. Então, você está na terceira lei de Newton, está com a mecânica newtoniana, os 3 princípios de Newton. Dali, você chega a um conceito de campo, só que não é campo relativista, é campo newtoniano, é campo galileano. Você chega ao conceito de campo clássico galileano. O que são esses campos? São representações de SO3. Qual é o grupo? Então, qual é o conceito de medida que você tem na mecânica newtoniana? O conceito de medida é o triângulo retângulo, é a lei de Pitágoras. ds2 é dx2 mais dy2 mais dz2. Então, o teu elemento de linha é o elemento de linha euclidiano. Qual é o grupo de simetria do elemento de linha euclidiano? É o SO3. Então, o SO3, a simetria está no elemento de linha, é o SO3. Então, você vai fazer o teu espaço, qualquer transformação que você fizer, você vai deixar invariante o elemento de linha. O SO3 é a simetria associada à invariância do elemento de linha. E aí, o conceito de campo que sai são os campos covariantes segundo SO3. Então, são os campos caracterizados por um índice I. Então, são campos vetoriais, como a gente já estudou no início do curso. Campos vetoriais, campos tensoriais ou mesmo campos espinoriais. Aí que a gente descobriu quem são os espinores de SO3, são, na verdade, os vetores complexos do grupo SO2. Aí a gente descobriu que tinha uma relação entre SO3 e SO2, e aí a gente via o campo espinorial também é um campo vamos dizer, covariante do ponto de vista da mecânica galileana, da física galileana. A simetria dele é SO3, só que quem atua em cima dele não é o SO3, mas é o SO2, que é isomórfico ao SO3. Um campo de velocidade na qual seria esse tipo? É um campo não relativista, é um campo covariante, mas no sentido da covariância galileana. Né? Então, sempre que você tiver a mesma coisa, SO3, você fala de SO3 de cor, do QCD. Então, os teus campos são campos que têm índices de cor. Então, eles se representam, são representações do grupo SO3. Então, os teus objetos são covariantes
segundo o SO3. Ou se você tem uma simetria SO2, seus objetos são covariantes segundo o SO2. Então, sempre que você tiver um grupo de simetria, você tem covariância com respeito àquele grupo. E aí os teus campos, eles são tensores, né, são objetos covariantes com respeito a esse grupo. Essa aqui é a ideia. Tá? Então, voltando a você aqui, então a gente tem essas forças de unidade. Então, quando eu pegar J igual a 0, K igual a 0, eu tenho um escalar. Nada se transforma. Agora, se eu pegar J igual a meio, eu vou pegar o primeiro não trivial aqui com 0. Essa aqui seria a primeira representação não trivial. Essa representação meio no setor J, isso aqui então segue exatamente a álgebra do spin. Então, a dimensão da representação é 2J mais 1. 2 vezes o meio mais 1 dá 2. Então, significa que essa representação aqui, o J igual a meio, que é o spin meio, ele é uma representação onde os vetores vão ter duas componentes. Eu estou num espaço de duas dimensões. Então, meus vetores vão ser psi-alfa, alfa de 1 a 2, e não de 1 a 4. Certo? Obrigado. Tá legal? Vamos em frente. À medida que a gente for construindo as representações, você vai vendo isso. Então, nesse caso aqui... Os outros conceitos só que não vale. A questão de grau de liberdade. Quer dizer, você acha que você, a partir do número quântico, você estabeleceu, vamos dizer, alfa igual a beta 2. Então, você deu 2 graus de liberdade. Quer dizer, porque eu queria, antes de entrar com esse discurso de spin, entender um pouco mais do grupo. Vamos pensar na mecânica analítica, mecânica clássica. Então, eu estou numa representação onde eu tenho 2 objetos complexos. Psi1 é complexo, Psi2 é complexo. Então, eu tenho 4 objetos reais. Se eu tenho 4 coordenadas reais, quantos graus de liberdade eu deveria estar descrevendo? Quando eu tenho 4 coordenadas reais, o sistema de mecânica clássica se associa a cada grau de liberdade uma coordenada generalizada e o momento correspondente a ela. Então, há uma coordenada generalizada, há um grau de liberdade físico. Botei de Briofredo, desculpa, grau de liberdade. Há um grau de liberdade, nós associamos uma coordenada e um momento. Onde esse momento a gente, na formulação lagrangiana, primeira ordem, quer dizer, não depende de derivada e segundo, a gente deve ter isso aqui. Então, essa é a estrutura que a gente associa. Um grau de liberdade, ele pede 2 componentes reais. Então, para cada 2 componentes reais, eu tenho um grau de liberdade. Claro, se eu tiver N graus de liberdade, quando a gente tem N graus de liberdade, a gente coloca aqui um índice QI e um índice PI, que vai de 1 até N. E aí, a cada grau de liberdade, eu associo um momento, uma coordenada e um momento. Então, eu tenho 2 graus de liberdade, 2 coordenadas reais para cada grau de liberdade. Lá, eu tenho 4 componentes reais. Então, essas 4 componentes reais, elas poderiam, eu ainda não tenho um princípio dinâmico, eu não falei nada sobre o momento, eu estou dando só componentes. Então, eu poderia ter, em princípio, um sistema com 4 graus de liberdade. Para cada grau de liberdade, eu associo um psi. Quer dizer, nesse caso, psi-alfa, né? Quer dizer, psi1. O psi1 é um alfa mais i beta, ou posso dizer, é um Q1 mais um alfa mais i beta. E o psi2 seria um gama mais i delta. Então, nesse problema, eu tenho 4 coordenadas reais à minha disposição. Com 4 coordenadas reais, eu tenho 2 possibilidades. Ou eu construo 4 graus de liberdade, eu digo, essas 4 componentes são as 4 coordenadas, não disse nada sobre o momento, ou eu poderia pensar o seguinte, não, essas 4 componentes, elas podem estar representando coordenadas e momentos. Então, se essas 4 componentes estiverem representando coordenadas e momentos, eu vou ter 2 graus de liberdade. Eu tenho, se essas 4 componentes estiverem escrevendo Q1 igual a alfa, Q2 igual a beta, Q3 igual a gama, Q4 igual a delta, significa que eu tenho 4 posições e deveria ter 4 momentos. Então, eu teria um sistema com 4 graus de liberdade. Mas nada me impede também de dizer, que eu não sei nada ainda sobre a especificação de momento, que isso é uma coordenada, isso é um momento, isso é outra coordenada e isso é outro momento. Então, eu poderia ter 2 graus de liberdade. Coordenada e momento, coordenada e momento. Então, esse problema,
eu posso chegar a ele sabendo o seguinte, ou isso aí vai descrever 4 graus de liberdade, ou vai descrever 2 graus de liberdade físicos. Então, a gente vai ver que a gente vai optar por isso aí descrever 2 graus de liberdade física. Então, isso aí no final da nossa, talvez não da aula de hoje, mas da próxima aula, a gente vai ver que esse objeto ele vai estar descrevendo o neutrino. O neutrino tem 2 graus de liberdade. O neutrino ele tem o grau de liberdade, ele caminha com um spin alinhado com a direção de movimento, mas ele pode aparecer no estado de antipartícula. Então, neutrino e antineutrino. Então, esse objeto aqui, ele pode estar descrevendo 2 graus de liberdade. O neutrino com polarização meio, ou o antineutrino com polarização menos meio. Você está falando de grau de liberdade de spin. É, grau de liberdade de spin, que é o que o neutrino. Grau de liberdade de spin. Então, quando a gente prepara o campo relativístico, eu já sei que esse cara poderá estar descrevendo que tipo de sistema, quantos graus de liberdade. Claro, a discussão aí seria 2 ou 4. O que vai ser mais conveniente? Então, a gente vai ver como a equação de Dirac, a equação de Weyl é de primeira ordem, os momenta, eles não são independentes das coordenadas, porque não é uma equação de segunda ordem. Na mecânica, né, quando a gente escreve o Lagrangiano na mecânica clássica, para nós, a energia cinética é um meio de mv2, é P2 sobre 2m. Então aqui eu tenho um meio de m, que é ponto ao quadrado. Então é claro, o meu momento é dl de que ponto, que é o que ponto. Então, a minha coordenada é uma coisa, que é uma coisa. O momento é que ponto, é a derivada temporal do que? É independente. Então eu tenho 2 coordenadas independentes. Q e que ponto são independentes, ou seja, Q e P são independentes. Então eu tenho 2 coordenadas para um grau de liberdade física. Mas suponhamos que eu não tivesse essa situação. O Leonardo, que é especialista em mecânica clássica do terço médio, então suponhamos que eu tivesse um objeto que tivesse essa estrutura aqui. N, Q ponto. Então, quando eu tirar a minha energia cinética, não é Q ponto ao quadrado, é Q ponto. Então, dl de Q ponto é NQ. Então, ó, o momento não é independente da coordenada. Então, eu tenho, na verdade, 2 coordenadas que não são independentes. Então, eu tenho 1 grau de liberdade associado a uma única coordenada aqui. Claro que isso aqui, né? Isso aqui é a equação de Dirac, o Lagrangiano de Dirac tem essa estrutura. O Lagrangiano de Dirac é o spinor, uma matriz e uma derivada temporal. Então, ele é de primeira ordem na derivada temporal. Então, o momento, ele não cria uma nova coordenada, ele é a combinação das próprias coordenadas de posição. Então, é por isso que o campo de Dirac tem menos grau de liberdade. Então, nesse caso, a gente vai ver que esse cara vai ser submetido a um regime desse tipo. Tá certo? Então, relativisticamente falando, né? Então, esse campo tem 2 componentes. Tá claro? Então, Carlos, por que é 2? Né? Por que o alfa vai de 1 a 2? Então, nós sabemos nessa representação quem é o J e quem é o K. Então, o J, o J é um meio de sigma, o meio das matrizes de Coulomb. Então, isso aqui é I sobre 2, M mais IN. Agora, o K é 0. Então, se o K é 0, M é igual a IN. Porque o K é 0. Então, isso aqui dá um fator 2 que vai cancelar com esse 2. Esse I fatora com esse I dá menos 1. Então, isso aqui vai dar menos MI. Certo? Opa. Então, eu sei que os meus geradores MI, eles são menos sigma I sobre 2. E aí, é claro, os meus geradores MI, M é igual a IN. Então, é menos I sigma I sobre 2. Certo? Bom, então, os meus geradores, então, meu grupo de Lorentz, ele está organizado dessa forma aqui. Exponencial. Então eu sei quem são os N's e quem são os N's. Então, se eu sei quem são os N's são os sigma 0i. Então isso aqui é sigma 0i.
E os N's, isso é os N's, e os N's, eles são o meio do epsilon pi JK sigma JK. Isso, então, vamos fazer o contrário, vamos botar assim, a relação inversa. Eu sei que o sigma e J, eles são epsilon pi JK NK. Acho que eu fiz o contrário. Os M são os sigma 0 I, perdão. N. E os N's. Os N's é que são os sigma 0 I. Ali acho que era N. É isso aqui. Aqui é o N. Isso está certo. Só aqui, exatamente. Sigma e show. Esse aqui, os N's, é que são os sigma 0 I. Os sigma 0 I. E esses N's aqui, eles estão associados ao sigma J. Então, sigma J e epsilon I JK NK. Mas agora eu sei quem são os N's. Os N's são menos sigma sobre 2. Então, isso aqui fica menos meio dos sigma K. Então, eu sei quem são os sigmas, sigma 0I. E sei quem são os sigma e J. Então, se eu quiser fazer uma rotação, por exemplo, é só pegar esses objetos aqui. Então, se eu quiser fazer uma rotação em torno do eixo dos eixos, como é que esse objeto vai se transformar? Cilinha vai ser essa transformação de Lorentz. Quem é o gerador? A gente sabe que a estrutura da transformação de Lorentz é o meio do ômega kappa lambda sigma kappa lambda. Então, se eu quiser fazer uma transformação de Lorentz, que é uma rotação em torno do eixo dos eixos, eu vou pegar esse parâmetro aqui igual a eixo dos eixos. Então, vou fazer uma rotação no plano x, y, 1, 2. Então, isso aqui vai ficar ômega 1, 2, que é o ângulo de rotação em torno do eixo dos eixos, θ, como a gente já fez no caso do S3. Esse aqui vai ficar o sigma 1, 2. Mas quem é o sigma 1, 2? Sigma 1, 2 é menos sigma C sobre 2. Aí o cara faz esse cálculo aqui e tira lá. Os cossenos e os senos, né? Rotação em torno do eixo dos eixos, certo? Tem um fator simbólico que eu coloquei aqui, porque na verdade a rotação, a transformação que nós fizemos foi exponencial, perdão, vai. Então a gente tem isso aqui. Então, se eu faço uma rotação em torno do eixo dos eixos, aqui é do eixo dos eixos, é a rotação do plano x, y. Aqui é 1, 2, vai ficar o ângulo θ, e aqui vai ficar o sigma 1, 2. Só que sigma 1, 2 é menos 1 meio, né? Aqui tem o fator 2 que apareceu, isso aqui é menos 1 meio, vai ficar menos isso sobre 2, sigma z. Aí a gente sabe, quando a gente desenvolve isso aqui vai dar um cosseno de θ sobre 2 mais um seno de θ sobre 2. θ igual a 2π, esse cara vai em menos 6. Então a gente tira tudo que a gente já sabia sobre os pirâmides. Então, sabendo os J's e os K's, eu sei quem são os sigmas. Portanto, eu sei quem são as transformações de Lorentz. Então, esse é o J e o K. Agora, dessa simetria, você começar a ver a questão de método. Sei. Que tipo de qualidade física você tem no método? Informação, você quer saber? Eu estou com essa simetria. Sei. Você veio lá do espaço-tempo e tirou uma simetria e ele encontrou um objeto que você está chamando de psi. Mas você pode pegar e dizer, bom, essa simetria pode me dar um teorema de Noether. Certo. Mas aí, para você ter o teorema de Noether, né, você já teria que ter, do momento que você tiver um lagrangiano escrito para esses objetos, aí você tira o teorema de Noether. Então, se você tem objetos, né, que são covariantes segundo algum grupo de simetria, você escreve um lagrangiano para esses objetos, que é invariante sobre aquela simetria, você automaticamente vai tirar o teu teorema de Noether e as tuas correntes de Noether conservadas são função desses objetos. Mas essa corrente... A coisa vai... Agora, essa corrente ela vai ter um significado, uma carga, certo? Né? E o que significa isso? Essa corrente está ligada... Essa corrente, quer dizer, aí você está misturando certas coisas.
Vamos dizer, essa corrente, se você estiver na versão quântica, essa corrente vai estar ligada a uma carga, e essa carga vai ser um operador hermitiano. Esse operador hermitiano, ele tem autovalores. Os autovalores desse operador hermitiano são os números quânticos que a gente está falando. Então, o teorema de Nader, ele te gera as cargas te geram essas cargas na versão quântica. Na versão clássica, simplesmente são cargas conservadas. Mas se você quiser dar um atributo de número quântico, se você vai para a mecânica quântica, essas cargas se tornam operadores hermitianos e os seus autovalores são associados aos números quânticos que você usa para descrever essa simetria. O significado físico dessas cargas, Sim? se fosse uma carga, essa aí não é uma carga elétrica, se fosse carga elétrica... Se for, por exemplo, se for um número leptônico, essa carga é uma carga que se chama núcleo leptônico. Ela vai medir se o teu campo é um lepton, se ele é um quark, ou se não é um lepton, se é um quark, por exemplo, ou se é um bóson de Gauge. Então você tem um número quântico que não necessariamente é carga elétrica. Mas não precisa também ser um número quântico discreto, pode ser contínuo. É uma coisa ligado a uma coisa de espaço-tempo. Isso. E daí, digamos, que número quântico, que é lei de conservação, o spin. Se a gente está aqui tirando, qual é o espaço? Se a gente está tirando esses operadores, a gente está descrevendo, o que eu estou falando o tempo todo? É o spin. Então, esse número quântico que está em jogo aí, não é a carga elétrica, não é a simetria da carga elétrica, é a simetria do spin. Isso que eu estou falando aí vai ser o spin relativístico. Mas você pode dizer que daí, essa lei de conservação de carga, é uma conservação do spin? Assim. Você vai ter uma corrente que é uma densidade de spin que é conservada. Mas a minha pergunta, não pulo, assim um pouco exagerado. Por quê? Já colocar o nome de spin, você sabe. Bom, é uma questão de batizar, você quer chamar de quê? O que você sabe é o seguinte, é que você tem geradores, e que isso aí te dá uma conservação. O que é isso aí? Você vai querer chamar isso de quê? O que você acha que seria o nome? Qual é a diferença? Você não acha que você deu um pulo quando chamou de carga elétrica? É porque você está acostumado, exatamente. A questão é que você vem com uma coisa aí, onde que técnico, Paulo tem que interpretar qual o significado da lei. O que é J, o que é K? O que é J, o que é K? Se a gente tivesse estudado o grupo de Lorentz antes de ter descoberto o spin, talvez as coisas não se chamassem spin. Talvez o nome de spin fosse outro. Porque isso aí foi descoberto, isso aí foi feito depois do spin. As representações do grupo de Lorentz, elas foram estudadas depois que se chegou ao conceito de spin em 1925. Então você já sabia que isso tudo que estava em jogo aí, esse SO2, o outro SO2, isso no fundo eram álgebras de spin. Então você fala, então isso é um spin J, isso é um spin K. Mas se você tivesse estudado as representações do grupo de Lorentz muito antes de ter estudado o spin, você ia chamar isso, sei lá, de quê? Cartan. Quando Cartan, por exemplo, em 1920, 1919, 20, Cartan estava estudando os espedores, ele em nenhum momento, ele estava lidando com spin, estava lidando com torção, mas em nenhum momento ele chamou spin e torção. A ideia do spin só veio depois. Ele estava lidando exatamente com aquilo, mas ele não tinha nenhum nome. O nome foi confeccionado depois. Então, quer dizer, eu não estou dando salto nenhum, estou dizendo, tem uma grandeza aí, um J e um K. Qual é o nome de J e qual é o nome de K? A gente acabou chamando de spin, porque a gente já sabia o que era o spin na mecânica quântica. E aí você diz, então a conservação que está em jogo é a conservação do spin. O spin já tem na mecânica quântica. Isso aqui você veio... Isso é clássico. Isso é clássico em oposição a quântico. É relativístico clássico. Clássico no sentido relativístico. É relativístico. Então, quando você lê lá no livro do Feynman, o spin é um conceito eminentemente quântico. Até que ponto isso é verdade? Quer dizer, claro, o spin em unidade de H cortado é um conceito eminentemente quântico. Mas aqui a gente obteve a álgebra de spin, a gente obteve uma grandeza quantizada, e eu não estou na mecânica quântica, eu estou na mecânica relativística. Estou falando só relatividade. Eu só tenho C. Eu não tenho H cortado e eu cheguei, vocês vão ver a pergunta do Saulo, cheguei à conclusão que se eu tiver 3 operadores que satisfazem aquela famosa relação do SO2, né? E eu construir esse operador, que é a soma dos quadrados dos 3, e eu for estudar o espectro de autovalores desse operador, o espectro de autovalores desse operador vai poder sempre ser colocado dessa forma, onde J é um inteiro ou semi-inteiro.
Então, aqui eu já tenho um conceito de quantização por uma teoria clássica. Quantização no sentido de que eu tenho uma grandeza que só é múltipla de uma grandeza fundamental. Então, J é múltiplo de meio. É um múltiplo inteiro de meio. Então, beleza. Então, no final do dia, J é inteiro ou semi-inteiro. Então, é uma quantização. Essa quantização veio dessa álgebra. Então, isso aqui é uma coisa eminentemente básica. Na mecânica quântica, eu tenho exatamente isso. Quando eu faço o princípio da correspondência, quando eu digo que P é menos IH cortado derivada, isso me induz que o momento angular quântico satisfaz exatamente aquela regra. Só que com H cortado. Os geradores aqui, esses LIs, eles são menos I, H cortado, epsilon, IJK, XJ, derivada K. Essa álgebra aqui está ali. Então, o H cortado ele veio, claro, da mecânica quântica, mas a quantização não. O H cortado vem da mecânica quântica, mas a quantização vem daqui, vem da teoria de grupo. Então, o spin é quantizado em unidades de H cortado sobre 2. Então, eu diria, esse é um conceito quântico. Mas o fato do spin ser quantizado, isso não é um conceito quântico, isso é um conceito relativístico. É álgebra do grupo de Lorentz. Tá certo? Agora, a pergunta que eu faço aqui, você diria então que o spin, ele vem da invariância da luz? Vem. Diria que sim. Esse número quântico interno que uma partícula tem, que o elétron tem, quando o elétron diz, em 1925, descobriram que o que fazia diferença para se entender as raias do espectro atômico era o conceito de spin, você está numa teoria não relativista. Você está na mecânica quântica de Schrödinger, você está falando de elétrons não relativistas. Mas aquele spin que o elétron tem, que é H cortado sobre 2, é herança do mundo relativista. É porque você está vivendo no subúrbio de um mundo relativista. Você está na periferia. Você está pegando ali a relação, vamos dizer assim, um limite clássico de uma teoria relativista. O elétron, mesmo clássico, ele traz aquela estrutura. Mas aonde é que você vai entender? Tanto é que na mecânica quântica ordinária de Schrödinger, como é que você explica o spin do elétron? Você postula um operador novo, que está na álgebra de ressonância, você impõe o spin à mão. Claro, observando o experimento de Stern-Gerlach, você cria um operador de spin para representar aquilo. Na relatividade, não, você não precisa fazer nada disso. O conceito de spin vem daquilo. Peguei as matrizes do grupo de Lorentz, quebrei em 2 grupos, fiz as relações de comutação, cheguei a 2S2 e cheguei. Eu posso não saber nada de mecânica quântica, eu posso estar correndo por fora num mundo completamente clássico e eu vou chegar lá a alguma coisa que é quantizada. Tem lá uma grandeza que é quantizada. O que a mecânica quântica vai fazer é dizer, essa grandeza que é quantizada é exatamente a grandeza que aparece na álgebra de um momento angular. Só que lá na mecânica quântica o H cortado já vem desde o início. Então, colocando dessa forma, né, eu diria que mas por que o elétron tem esse spin? O elétron que eu estou vendo no átomo de hidrogênio é um elétron não relativista. Mas o elétron, que é eminentemente relativista, eu consigo entender, eu tenho uma teoria relativista para o elétron. Nós não temos uma teoria não relativista para o elétron. A primeira teoria relativista para o elétron que apareceu foi a equação de Dirac. Até então, o elétron era tratado como uma bolinha ínfima, sem estrutura interna, com massa e com spin. Dirac que desconstruiu essa ideia. Dirac colocou o elétron, criou uma equação de elétron, inclusive depois, né, justamente a ideia do trabalho dele de 31, essa ideia de 28, em 31, 3 anos depois, ele vai agora estudar se o elétron é elementar ou não. Mas ele fez a teoria quântica, né, de 1928, que ele fez a mecânica quântica relativista, é a teoria relativista do elétron. Então ele descreve o elétron de uma forma completamente diferente, né, que se vinha fazendo com a mecânica quântica ordinária, equação de primeira ordem, tempo do espaço, e tira uma teoria relativista do elétron. Então, a gente tem que entender que, para compreender a essência do elétron, o elétron é evidentemente um objeto relativista. O
que eu entendo, sim, confusamente, quando ele fez o 28 de Iraque, ele sabia do externo dela em 2025. Agora, eu estou olhando aquele ali, entendeu? E daí, daquele ali, eu tirar o net, né, e a coisa conservada, e aquilo está ligado aqui. Esse salto aqui, para mim, um salto quântico, né? Aí é uma questão de modelagem. Você tem uma estrutura matemática. Você vai ver, essa estrutura matemática eu vou aplicar ela onde? Onde é que eu posso ter uma aplicação? Aí você vê que no extremo dela ela molda direitinho, né? Você poderia, vamos com vocês, vamos fazer esse exercício com vocês que eu acho que é bem instrutivo. Vamos pegar o grupo SO2, vamos estudar as representações de SO2. Então, a gente vai fazer tudo sem falar em mecânica quântica, sem falar em álgebra linear. É o exercício que a gente pode dar, álgebra linear mesmo. É um curso, é uma aula de álgebra linear. Vamos estudar o conjunto das matrizes unitárias, 2x2, unitárias com determinante 1. Vamos estudar as matrizes SO2. Quais são as formas, as representações que essa matriz pode ter, que essas matrizes podem ter? Faço isso. Aí eu chego a tudo que a gente sabe sobre o spin. A única coisa que vocês vão ficar faltando é o H cortado. Só não tem H cortado. Então você está esperando o H cortado chegar ali. Aí ele chega. Ele chega pela mecânica quântica. Você fala, bom, então está tudo pronto. A mecânica quântica é isso aqui. Eu vejo dessa forma. Você prepara uma estrutura matemática que você pode dizer, não sei para que serve. Tenho a mínima ideia. Aí aparece o externo dela, que aparece o spin do elétron. Você fala, bom, o spin do elétron está aqui, está dentro do grupo SO2. Até foi por isso que a teoria de grupo ela entrou pesada na física, né? A teoria de grupo esperou a mecânica quântica para ela poder entrar pesada. A teoria de grupo só entra na física mesmo, assim, institucionalmente, em 1928, quando estava com o livro do Vale, que aí vai falar a teoria de grupo da mecânica quântica. Porque a mecânica quântica é a teoria de grupo, e a mecânica quântica, apesar da teoria de grupo, é absorvida completamente pela física. Até então, a teoria de grupo ela era periférica, alguém tocava, fazia uma aplicaçãozinha ou outra, mas não tinha uma, vamos dizer assim, uma representatividade dentro da física. Com a mecânica quântica, a teoria de grupo ganhou o status assim, de um ferramental matemático que decidiu escrever a mecânica quântica. Esse livro é bom, do Vale? É muito bom. É The Group Theory of Quantum Mechanics. Deve ter o PDF dele rolando por aí, naquele site russo aí. Tá bom? Vou dar um intervalo daqui a pouco, tá? E agora vamos pegar a representação que é o J igual a 0 e o K igual a meio. Vou pegar essa representação aqui. Então essa representação aqui, ela está na linha, na contramão da outra. Os J são 0, quer dizer, no setor J eu tenho escalar. E no setor K eu tenho os sigma I sobre 2. Então agora, J com J dá 0, né? 0 com 0 dá 0. KI com KJ dá IF de JK, KK, que é isso aqui exatamente. Então eu sei quem é J, eu sei quem é K. Então eu, claro que eu sei quem é N, quem é N, né? Então, o J, que é 0, é I sobre 2, N mais IN. E o K, que é um meio de sigma, é menos I sobre 2, N menos IN. Então, N igual a menos IN. Então, aqui fica menos I, né? O menos I dá menos 1. Então, isso aqui dá um meio de sigma, é o menos N. E o N, né? O N igual a menos IN, né? Então, isso aqui, esse carinha aqui, o N igual a menos IN. Então, isso aqui fica menos I com I dá 1, então isso aqui dá um meio, né, de N, certo? Certo? Daqui, né? Daqui, N. N é igual a menos IN. E esse N aqui é menos meio de sigma. Ali M é menos N. Oi? É menos N. Aqui, né? M é menos N, né? Lá em cima era menos. Não, aqui é mais.